Fala galera, meu nome é Marco Azevedo, idealizador do Leitor Indica, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre um livro sensacional do Khaled Hosseini, que eu sou fã. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida, a exemplo do Caçador de Pipas. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, dá aquele teu joinha amigo, que não paga nada, é de graça, e você vai estar ajudando muito aqui o crescimento do canal. Agora, sem mais delongas, A Cidade do Sol, vem! A Cidade do Sol foi publicado no ano de 2007. Foi depois do Caçador de Pipas, pelo Khaled Hosseini. Foi um sucesso de vendas também. E a exemplo do Caçador, o ambiente da trama é passado todo no Afeganistão, tendo como pano de fundo também aquela questão dos conflitos, da guerra, aquela situação difícil com os talibãs. Isso serviu tudo de pano de fundo para uma trama que tem como tema principal a vida da mulher no Afeganistão. O romance tem cerca de 320 páginas, é uma leitura muito atraente, apesar de não ser fácil. E não é uma leitura feliz, não é uma história feliz, como você deve imaginar. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do enredo do livro, o conteúdo do livro em si. As mulheres do Afeganistão, nessa trama, estão personificadas por duas mulheres. Duas mulheres vão exemplificar a vida de todas elas, a Miriam e a Layla. Primeiro vamos falar sobre a Miriam, que é a primeira que aparece no texto. Ela é fruto de um relacionamento de um patrão com a sua empregada. E para que a família do patrão não passasse por aquela desonra, ela teve que morar afastada com a sua mãe. Então ela ficava afastada, só que sem ter muita noção do porquê, do que estava acontecendo. Mas a Miriam era uma menina feliz, ela era uma menina que amava o pai, ela tinha uma relação com o pai de muito amor, de muito carinho. O pai visitava frequentemente as duas e não deixava faltar nada para ela. A Miriam era uma menina que tinha um sonho de casar, de ter filhos, de servir ao marido, de encher a casa de filhos. Ela era desse tipo de mulher, desse tipo de menina, que tinha esse sonho presente. Isso não era nenhum demérito para ela, não era diminuição da figura dela. Era o que ela queria, o que ela pretendia para a vida dela. E a vida da Miriam começa a mudar drasticamente depois que ela resolve ir até a casa do pai dela. E essa atitude foi pontual para o desenrolar da vida da Miriam. A partir daí, tudo começou a desandar. Quando ela chegou na casa do pai dela, não foi a mesma coisa, não foi como ela imaginava que seria. Foi muito difícil, foi muito complicado, foi uma situação muito chocante. E a partir dali, sinceramente, tudo desandou. Ali foi o ponto-chave na vida da Miriam. Eu não vou abordar muitos detalhes desse livro, porque para mim, toda página desse livro tem coisa muito interessante. Tem coisa que vai te surpreendendo, tem coisa que vai te instigando, tem coisa que vai te tocando de uma certa forma. Então, a partir daí, já começam essas coisas. Então, eu vou resguardar, eu vou tentar fazer esse resumo com o mínimo de detalhes possível, ok? O que eu posso te dizer é que até o próprio autor fala que acontecem coisas na nossa vida que a gente não pode controlar. E foi exatamente isso que aconteceu na vida da Miriam. As circunstâncias da vida dela naquele momento fizeram com que ela fosse entregue a um homem para casar, para ser esposa desse homem. Não era a situação ideal, apesar daquilo ser um sonho dela. Ela queria casar, ter filhos, mas não daquele jeito como estava se desenrolando. Enfim, casou e começou a viver a vida do lado desse homem, que no início foi até legal, foi relativamente boa. E ela estava levando aquela vida numa boa. Só que começam a acontecer algumas coisas novamente que fogem do nosso controle e que fugiam do controle da Miriam. E aí a vida dela desandou de uma vez por todas. A partir dali começou realmente e de fato a tristeza na vida da Miriam. Ponto, vamos dar uma pausa agora na Miriam e vamos falar agora um pouquinho da Layla, que é a nossa outra protagonista. A Layla era uma menina totalmente diferente da Miriam. Ela morava com os pais, o pai dela era professor e ela, diferente da Miriam, ela já tinha uma educação um pouquinho mais de qualidade. Ela estudava direitinho e ela aspirava muita coisa na vida dela. Inclusive o pai dela falava para ela que ela ia ser o que ela quisesse ser na vida dela. Ou seja, ela tinha grandes aspirações na vida dela que não necessariamente ficavam em torno da família, de casar, de ter filhos, de auxiliar o marido, enfim, diferente da Miriam.
Só que é aquela questão, às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não pode controlar. E aconteceram coisas muito difíceis na vida da Layla. E as circunstâncias da vida dela fizeram com que ela e a Miriam se encontrassem. Ela foi morar com a Miriam e com o marido, sendo a segunda esposa desse senhor. A princípio, as duas mulheres, para mim, na minha opinião, a única coisa que elas tinham em comum era que elas eram mulheres. Elas não se deram muito bem no início, mas a partir de um determinado ponto da vida delas, elas perceberam que elas tinham que unir forças, senão elas não iriam aguentar. Apesar das duas serem fortes, cada uma com a sua personalidade, cada uma com o seu jeito, com o seu estilo, eu vi assim muita força nessas duas mulheres. E elas estavam passando ali, cara, o pão que o diabo amassou na mão desse cara. E aí a história delas vai se desenrolando dia após dia, sofrimento após sofrimento, humilhação após humilhação. Quando você lê A Cidade do Sol, você sente uma coisa diferente do Caçador de Pipas. Eu acho que muito também pelo fato de serem mulheres e a mulher está relacionada com aquele sexo frágil. A gente pensa muito no machismo e no totalitarismo, naquele controle do homem para com a mulher. É um assunto que é muito retrógrado e tão absurdo, mas que ainda é retratado em obras muito atuais e ainda existe no dia de hoje. É um misto de sentimentos muito grande. Quando você lê esse livro, é por isso que eu falei no início do vídeo, o que você não vai sentir ali é alegria. No máximo, você vai sentir aqui ou ali um alíviozinho, mas pelo pior não ter acontecido. Então você vai sentir aqui tristeza, você vai sentir rancor, angústia, raiva, mas eu te confesso que o que mais eu senti quando eu li esse livro foi um sentimento de impotência, porque eu queria simplesmente entrar na trama e resgatar essas mulheres. Eu ficava frustrado porque aquilo era impossível. Isso daqui é uma ficção, a gente sabe que isso é uma ficção, só que a gente também sabe que esse tipo de coisa acontece. A violência contra a mulher é uma coisa muito presente na nossa sociedade. É uma obra que me tocou muito, me deixou abismado, me deixou emocionado, tocado mesmo de uma forma muito intensa. Foi a segunda obra do Khaled Hosseini que eu li e me surpreendeu muito. O primeiro livro dele eu já tinha gostado muito, eu achava que ele não poderia se superar, aí veio essa obra, A Cidade do Sol. Muita gente acha que é melhor, tem gente que prefere O Caçador. Eu acho que independente da obra que você escolher, você vai fazer uma boa escolha. Tem que ler as duas obras, elas são independentes uma da outra, são duas pedidas muito bacanas. Eu devo ter colocado aqui no card O Caçador de Pipas, dá uma olhada que também é uma obra muito bacana. E é isso, vamos ficar por aqui, essa é a nossa indicação de hoje. Eu espero que você tenha gostado, esteja gostando aqui da pegada do canal. Te inscreve se você não é inscrito, curte, compartilha com teus amigos e fica por aqui com a gente. Tá ok, galera? Valeu!